Bom dia, meu Brasil varonil, tudo bem com vocês? Como prometido, eu disse que ia estar aqui todos os dias mostrando meu rosto, né? Porque por mais que as pessoas fiquem aí fazendo gracinha, como Kennedy Alves, né, Kennedy? Olivia, essas pessoas que são muito corajosas, né? Que se estivesse no meu lugar, não aguentava nem um tiro de fogos, já tinha picado a mula. Eu vou mostrar pra você, principalmente pra você, Kennedy, e outras pessoas, como a policial lá do departamento que me chama de Lady Gaga, eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu fico cantando, tá? Por que que eu canto, eu prefiro cantar ao invés de, tá vendo? É isso aqui. Ao invés de brigar, que é o que eles querem. Principalmente essa pessoa aqui de cima, e eu vou falar o porquê. Nada pra comer, fui pedir às santas almas para vir me socorrer. Eu andava perambulando, sem ter nada pra comer. Fui pedir às santas almas para vir me socorrer. Eu quero ver, vovó, eu quero ver. Eu quero ver se filho de Pemba tem querer. Eu quero ver, vovó, eu quero ver. Eu quero ver se filho de Pemba tem querer. Eu andava perambulando, sem ter nada pra comer. Fui pedir às santas almas para vir me socorrer. Bate aí. Isso. Bate. Bate de novo. Bate de novo. Isso. Eu quero ver, vovó. Eu quero ver. Eu quero ver se filho de Pemba tem querer. Caboclo sete flechas no congá. Caboclo sete flechas no congá. Caboclo sete flechas no congá. Saravá seus sete flechas. Ele é o dono da mata. A sua boiuga foi a caboclo, a sua flecha mata. Caboclo sete flechas no congá. Aí assim, eu pergunto pra vocês aí que ficam zoando, e que não me importa também, gente, sabe por quê? Porque se eu tivesse alguma vergonha de cantar, ou vergonha da minha voz, alguma coisa assim, eu cantaria baixo. Vocês já pensaram nisso? Então me chamar de Lady Gaga, fazer zoação com algum tipo de coisa nesse sentido, não faz diferença pra mim, entende? Não é isso. O meu incômodo não é sobre isso. Mas, percebe? Se eu tivesse algum problema em cantar, eu não cantaria, eu cantaria baixinho, com timidez, mas não, eu gosto de cantar, eu gosto da minha voz. E aí, se você não gosta, não faz diferença, entende? Mas a grande questão é as pessoas verem tudo e covardemente, ao invés de fazer algo para me ajudar, fazerem o que fazem.
E aí, sobre essa pessoa que está aqui em cima, por que eu acredito que seja uma das pessoas envolvidas que está morando aqui em cima? Porque de todo mundo, essa pessoa que mora aqui em cima é a que mais me provoca. E dado muitas insinuações que eu recebo, me parece que a intenção disso tudo que essa pessoa faz é que eu vá lá em cima tirar satisfação com ela, coisa que eu não vou, porque eu estou num condomínio. Então, né, existem pessoas que são responsáveis por manter uma certa ordem aqui e tomar providências, apesar de não fazerem, pelo contrário, saberem de tudo que eu passo aqui e ajudarem, enfim. Mas a intenção é que eu suba lá e essas pessoas façam o quê? Me puxem para dentro, entende? É isso que elas querem fazer e sumam comigo. Por isso que eu estou falando agora que se acontecer alguma coisa, foram essas pessoas, porque dentro do meu condomínio eu estou correndo perigo. Aí eu falo já no Ministério Público, enfim, que minha casa, as pessoas colocam câmeras, de alguma forma elas invadem minha privacidade, que é algum crime. Só que isso, como muitas pessoas já sabem, está sendo exposto pela internet para muitas pessoas verem e principalmente as pessoas que estão aqui no meu feed, na minha lista de amigos e vizinhos, sabem de coisas do meu dia a dia de dentro da minha casa. E parece que é só com o celular, mas não é. E aí, esses dois stories que eu compartilhei aqui da Olivia, que foi uma pessoa que morou na casa comigo junto com a Flávia, com o Alexandro, com a Natália, Bruno, outras pessoas que também estão nesse movimento aí de calúnia, difamação, perseguição e cometendo crimes um atrás do outro, ficam exibindo na minha cara que elas sabem coisas que está acontecendo. Esses dois posts, o primeiro cita duas coisas. Um, que eu machuquei o meu nariz aqui fazendo a barba. E outra foi, esses dias eu fui abrir uma mexerica, voou coisa no meu olho. Podem ver, gente, não é doideira não. Tá tudo aí. De forma não é explícito, porque essas pessoas são totalmente covardes, né? E elas não têm coragem de falar nada na minha cara. Olivia tá morando lá na Inglaterra, como as outras pessoas que moraram nessa casa. Não sei se ela estava fugindo de alguém, se ela tem alguma pendência, enfim. Eu sei que ela foi para lá, arrumou um namorado lá, foi para lá. Fico o tempo inteiro postando coisas sobre as atitudes de Bolsonaro. Eu não tenho nenhum problema com ela, até então eu considerava ela como amiga, e agora não sei por que ela está fazendo isso. Então gostaria, Olivia, se você quiser falar sobre isso. E aí você vê o nickname da pessoa no Instagram é Olivia Sincera, de sinceridade não tem nada. E uma pessoa que fica falando das atitudes de Bolsonaro só fala isso, só propaga o ódio, só. Nem mora no Brasil, Bolsonaro não é mais presidente, mas o conteúdo dela é só de ódio. Entende, gente? Não é sobre mim. Isso não é sobre mim. Não tem nada a ver comigo. Isso é sobre cada um de vocês. A forma como vocês se enxergam, a frustração que vocês sentem com a sua própria vida. Sabe? Porque com certeza ela não tem o que fazer. Não tem. Né? E não sei se ela está ganhando alguma coisa com isso, porque ela era enfermeira, não sei se houve como eu disse, se houve algum motivo para ela sair daqui do Brasil, mas ela saiu do Brasil e você não vê um post dela lá, você não vê um post dela na rua, passeando, não sei porquê. E aí, agora há pouco, eu estava aqui dentro da minha casa falando sobre ela sozinho, porque eu moro sozinho, não tem ninguém, né, aqui, não tem, enfim, sou eu e Deus. E aí eu tava falando dela, aí agora ela postou essa mensagem, e vocês podem ver, gente, que é um tom de sarcasmo, aí ela agradecendo as mensagens, é sobre isso, é o que eu estou falando. Está aí na internet para todo mundo ver que crimes estão sendo cometidos contra mim publicamente, do nada, tentando enviesar uma situação, tentando criar uma narrativa de que isso existe algum tipo de justiça, quando não é. Isso são pessoas perturbadas, ex-perturbados, fracassados, frustrados, que já fazem isso com outras pessoas e que querem, primeiramente, se aproveitar que juntou um monte de gente para me destruir, porque sozinho eles não têm força, sequer conseguem falar algo na minha cara.
E aí uma das outras pessoas, é esse Kennedy aí, que eu não conheço ele, gente. Não conheço. Eu ia até numa festa que ele tava e etc e tal, graças a Deus sabe de tudo, não fui, mas acabei indo na festa com a Carla, né? Então, tava entre a cruz e a espada sem saber. Era uma armadilha atrás da outra. Mas essa pessoa, tá vendo essa coisa de, briguei com 30 pessoas? Foi dia desses aqui que eu passei por uma tortura sinistra de madrugada, eu comecei a gritar aqui para pararem, porque o que eu estou vivendo, gente, é uma situação igual de nazismo. É sério mesmo, de campo de concentração, como vocês podem ver, tá? E as pessoas que estão nesse grupo cometendo crimes estão publicando isso aí. Então, o Kennedy, você, bonitão, e aí, só abrindo parênteses, você vê como, não, príncipe, nada. A pessoa que não tem coragem de ir numa rede social ser sincero sobre o que pensa, essa pessoa não aguentaria passar nada do que eu estou passando. E aí tem essa outra pessoa, Fabrício e o William, que eu vou falar daqui a pouco. Mas quando esse menino, vocês podem ver que eu não falava com ele há séculos, veio misteriosamente falar comigo. Por quê? Porque o William veio falar comigo esses dias, eu até achava ele gente boa, a gente trocava ideia na internet, era isso. E aí veio puxar assunto comigo do nada. E ele, quando eu soltei uma indireta, porque, gente, é o que eu falo, eu sei quando uma pessoa vem de má intenção. E aí ele pegou, eu falei sobre essa questão que estão falando e ele confirmou. Ou seja, gente, eu não tenho convivência em Vitória há muitos anos. Eu não tenho ciclo social em Vitória há muitos anos. Eu não tenho falado com ele há muitos anos. E aí ele aparece para quê? Além dele confirmar que eu estou sendo exposto na internet e que ele e várias pessoas têm conhecimento, veio me pedir dinheiro, que já somando tem R$50. Pix. Falou que precisava almoçar e eu fiz o negócio pra ele, falei, olha, eu só tenho R$80 na conta. Pra você ver a maldade das pessoas, mano. As pessoas estão vendo publicamente tudo que eu tô passando. Estão vendo que eu não tenho ninguém pra me ajudar. Me pede dinheiro, eu falei com ele que precisava do dinheiro, ele deu a palavra dele que ia me pagar ontem, não me pagou, pediu para pagar, pediu mais, eu dei, não me pagou. Então, Fabrício, eu preciso do dinheiro, cara, como você pode ver, ao invés de me ajudarem, as pessoas estão por aí fazendo o que estão fazendo, como você e como seu amigo William. E é o que eu tô falando, vocês não estão percebendo que vocês estão participando, gente, é uma coisa que envolve muitas coisas sérias e vocês estão se associando a um movimento criminoso. Criminoso, não tem outro ponto. É um movimento criminoso. Vocês querem pensar e acreditar na narrativa que vocês quiserem, um problema, mas vocês estão entrando no meio. Falou que precisava almoçar e eu fiz o negócio pra ele, falei, olha, eu só tenho R$80 na conta. Pra você ver a maldade das pessoas, mano. As pessoas estão vendo publicamente tudo que eu tô passando. Estão vendo que eu não tenho ninguém para me ajudar. Me pede dinheiro, eu falei com ele que precisava do dinheiro, ele deu a palavra dele que ia me pagar ontem, não me pagou, pediu para pagar, pediu mais, eu dei, não me pagou. Então, Fabrício, eu preciso do dinheiro, cara, como você pode ver, ao invés de me ajudarem, as pessoas estão por aí fazendo o que estão fazendo, como você e como seu amigo William. E é o que eu tô falando, vocês não estão percebendo que vocês estão participando, gente, é uma coisa que envolve muitas coisas sérias e vocês estão se associando a um movimento criminoso. Criminoso, não tem outro ponto. É um movimento criminoso. Vocês querem pensar e acreditar na narrativa que vocês quiserem, um problema, mas vocês estão entrando no meio. E uma outra coisa da mensagem da Olivia é justamente essa questão dos seguidores, né, que como eu disse no post, estou sofrendo interferência nas postagens dos meus vídeos. Então os meus vídeos não têm o alcance. Gente, todo stories que eu faço, por qualquer coisa que seja, ridículo que seja, tem mais de 200 visualizações. E tá tendo 8, 12. E esse é um trabalho feito por Bruno Henrique Pereira Assis, meu ex-namorado. Que, enfim, não preciso nem comentar. Mas, e além de tudo, eu vou mostrar para vocês aqui o que está acontecendo com o meu feed já há muito tempo, tanto do YouTube quanto do Instagram, onde tudo que acontece comigo na minha vida privada, que eu sequer falo para ninguém, vem uma mensagem a respeito disso.
E aí, cara, agora eu fui tentar marcar ele nesse último post e não consegui. Você sabe uma coisa super curiosa? O Ellison, meu ex-namorado, não permite marcar. O que tá aí falando um monte de coisa. O Bruno não permite, que é publicitário, não permite. Como que uma pessoa quer dar publicidade, que tá querendo esse palco todo, por que que ele não quer que o perfil dele seja marcado? Por que será, gente? Será que ele tá falando a verdade? Carlos Vinícius Molinari da Gama, Vini Molinari, de Guarapari, também não permite marcação. Então, assim, as pessoas que estão com o meu nome na boca, vomitando meu nome, que se relacionaram comigo, todas as três não permitem marcação. Por que será? Será que eu tô aqui, ó, de novo, com a minha cara, meu perfil é aberto, tá tudo aí. E aí, cara, agora eu fui tentar marcar ele nesse último post e não consegui. Você sabe uma coisa super curiosa? O Ellison, meu ex-namorado, não permite marcar. O que tá aí falando um monte de coisa. O Bruno não permite, que é publicitário, não permite. Como que uma pessoa quer dar publicidade, que tá querendo esse palco todo, por que que ele não quer que o perfil dele seja marcado? Por que será, gente? Será que ele tá falando a verdade? Carlos Vinícius Molinari da Gama, Vini Molinari, de Guarapari, também não permite marcação. Então, assim, as pessoas que estão com o meu nome na boca, vomitando meu nome, que se relacionaram comigo, todas as três não permitem marcação. Por que será? Será que eu tô aqui, ó, de novo, com a minha cara, meu perfil é aberto, tá tudo aí. E aí, isso aí que eu estou mostrando é um pouco do que aparece no meu feed. Você pode ver que as questões espirituais que aparecem no meu feed sempre estão conectadas às questões sombrias no sentido assim, de energias que são mais densas, coisas com chifre, entende? Assim, que passa, não estou falando, gente, porque a espiritualidade não tem essa, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Essa coisa do demônio, etc e tal. A espiritualidade não tem isso. Tudo serve a um propósito de Deus, tá? Porque quando diz, né, na igreja evangélica, por exemplo, que Deus é um, mesmo eu sendo espiritualista e etc, e participando de outras culturas, é importante a gente saber, até na Kabbalah se fala sobre isso, né, que a fonte é uma, por isso se chama fonte. Tudo provém de Deus, e na própria Bíblia, e muitas vezes, diz que Deus usa o mal para o bem. Entende? É esse o conceito. Então tudo serve a um propósito. Mas vocês compreendem? A questão de empréstimo, depois que eu perdi meu emprego, apareceu a questão de empréstimo, de vender meu iPhone. E aí, isso aí que eu estou mostrando é um pouco do que aparece no meu feed. Você pode ver que as questões espirituais que aparecem no meu feed sempre estão conectadas às questões sombrias no sentido assim, de energias que são mais densas, coisas com chifre, entende? Assim, que passa, não estou falando, gente, porque a espiritualidade não tem essa, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Essa coisa do demônio, etc e tal. A espiritualidade não tem isso. Tudo serve a um propósito de Deus, tá? Porque quando diz, né, na igreja evangélica, por exemplo, que Deus é um, mesmo eu sendo espiritualista e etc, e participando de outras culturas, é importante a gente saber, até na Kabbalah se fala sobre isso, né, que a fonte é uma, por isso se chama fonte. Tudo provém de Deus, e na própria Bíblia, e muitas vezes, diz que Deus usa o mal para o bem. Entende? É esse o conceito. Então tudo serve a um propósito. Mas vocês compreendem? A questão de empréstimo, depois que eu perdi meu emprego, apareceu a questão de empréstimo, de vender meu iPhone. O meu Explorer só aparece coisas de homem de sunga, não sei o que não é conteúdo que eu pesquiso. Esses conteúdos aí não são conteúdos que eu pesquiso. Aparece outro que eu vou mostrar aqui agora. Esse outro que aparece aí, que como vocês podem ver, diz uma questão de saúde que está sendo aí discutida nas redes sociais e que, assim, gente, sinceramente, tudo que diz respeito à saúde de qualquer pessoa, porque o HIV, caso as pessoas não saibam, ele é como você tem um diabetes, se você tem uma pressão alta, é uma doença tratável, gente. Vocês não sabem disso, não? Mas esse post, como as pessoas, eu não sei se existe uma captura de tela, né, que as pessoas conseguem ver a minha tela, ou enfim, ou com a intenção, como eu disse, de me trazer essa tortura psicológica, coisa que não causa, mas além dele citar algo relacionado a tudo isso que está acontecendo, e é um conteúdo que eu não procuro, fala novamente dessa questão financeira após, por intermédio dessas pessoas, incluindo Bruno,
Henrique Pereira Assis, eu ter perdido meu emprego na Crefisa, na Mil, na Atlas. E aí, sobre essa questão de saúde aí que está sendo discutida, vamos lá, gente. Como eu disse, eu estou processando o Hospital Jaime por conta, e o outro hospital também, o Hospital Vitória. Por quê? Porque por enviesar diagnósticos médicos, tá? E os meus exames estão sendo enviesados. E agora vem a parte curiosa disso que está acontecendo comigo, sabe qual é? Pela primeira vez na vida eu fui no médico, e porque eu tive que passar no médico tempo atrás. E aí, o que aconteceu? Esse médico pediu para que eu levasse os exames impressos. Exames esses que posteriormente seriam roubados junto com as minhas fotos e as fotos da minha mãe e colocados propositalmente na frente da casa de uma pessoa que eu estava conhecendo em São Paulo. Exames e fotos. Você está entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, mano? E aí, sobre essa questão de saúde aí que está sendo discutida, vamos lá, gente. Como eu disse, eu estou processando o Hospital Jaime por conta, e o outro hospital também, o Hospital Vitória. Por quê? Porque por enviesar diagnósticos médicos, tá? E os meus exames estão sendo enviesados. E agora vem a parte curiosa disso que está acontecendo comigo, sabe qual é? Pela primeira vez na vida eu fui no médico, e porque eu tive que passar no médico tempo atrás. E aí, o que aconteceu? Esse médico pediu para que eu levasse os exames impressos. Exames esses que posteriormente seriam roubados junto com as minhas fotos e as fotos da minha mãe e colocados propositalmente na frente da casa de uma pessoa que eu estava conhecendo em São Paulo. Exames e fotos. Você está entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, mano? E daí surgiu essa questão. E eu gostaria de chamar a atenção para vocês sobre uma coisa. Toda vez que alguém faz o que faz, fala pelas costas, se esconde, não está querendo ser marcado, não vem publicamente falar algo, e faz todo esse movimento de perseguição e esperando que eu tivesse morrido, que eu pulasse pela janela, como a policial falou lá na delegacia, né? Que eu perco o controle, jogando coisa na minha casa para mudar meu comportamento, etc e tal. Todas as vezes, gente, como a Olivia, que você vê uma pessoa apontando o dedo muito para uma coisa, falando muito, olha só, para e pensa. Como eu disse, Olivia, por exemplo, ela não gosta do Bolsonaro, por quê? Porque o comportamento dela é exatamente igual o dele, exatamente igual, entende? Então, assim, existe um motivo para essas pessoas quererem colocar também uma culpa nas minhas costas. E aí, sobre isso, aproveitando, né, que essa pessoa não se manifestou ainda, mas eu convoco o Ellison Ribeiro, tá, a fazer o que eu estou pedindo para você fazer. Tá, Ellison? Eu estou convocando você e Vinícius também e Bruno a falarem então sobre vocês para as pessoas, a parte de vocês para as pessoas, a história de vocês, por onde vocês andam, o que vocês fazem. E que vocês estão querendo colocar isso nas minhas costas, para que vocês verdadeiramente não sejam punidos pelo que vocês estão fazendo. É sobre isso, gente. Tá? Aproveitaram que um monte de gente se reuniu e que me deixaram sozinho, sem amigos, sem apoio nenhum, sem trabalho, sem não sei o quê, e agora vamos colocar tudo em André, a gente mata ele e a minha culpa. Aí, gente, mais uma vez, como eu sempre digo, eu vou fazer live, não precisa ninguém entrar, se alguém quiser entrar, beleza. Mas o fato é porque, primeiro, por conta da duração dos vídeos, e segundo, né, que, como vocês viram, o Instagram tem esse limite, né, a não ser live, então por isso que eu prefiro fazer. E aí eu vou voltar a falar dele, porque ele é um ponto-chave disso tudo. Eu gostaria que, primeiramente, já adiantar a policiais, autoridades, pessoas que ficam insinuando alguma questão que eu sou traficante, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu estou fugindo, que quando eu saí daqui eu fugi de Santos por desviar de alguma ação policial, que eu estou dentro da minha casa, fugindo da polícia, que me perseguem no meio da rua.
talvez para mostrar para as pessoas que eu estou sendo vigiado e etc e tal, gente. Esse vídeo aí, gente, só dando um spoiler que eu botei do Vinícius, que foi uma pessoa que eu me relacionei mais como amigo, como eu falo no vídeo. Se você quer saber um pouco mais da minha relação com o Vinícius, o que realmente foi, vai lá e olha. Porque eu não vou nem falar das questões espirituais envolvidas nisso, porque as pessoas não acreditam, né? Mas enfim, então lá eu falo sobre essa questão de uma outra pessoa já ter sofrido muito por ele falar que foi violentado por ela, sexualmente e provavelmente outras coisas, a associação criminosa dele, da família dele, principalmente com o tráfico, as práticas dele para ganhar dinheiro, que vão de prostituição, esse filme pornô que ele está fazendo aí, né, no Xvideos, que se as pessoas quiserem eu ponho o link aqui, mas está no canal do Reco, que é uma pessoa bem conhecida, vocês podem acessar, está público, e também da conduta sexual dele de estar no grupo de putaria, de suruba. Gente, agora vamos falar de teorias da conspiração das Beths, que sim, também tem relação com todo o meu enredo. Né? Vou pegar o gancho aí, né, nessa coisa do menino ter sido morto por policiais, da Virgínia aí das Beths, da CPI que está em alta, vou falar sobre isso. Muitas pessoas que nessa caminhada aí desses 3 anos de constante repetição de coisas, inclusive o meu pai, no perfil dele, ele tá lá o tempo inteiro falando do jogo do Tigrinho. E a Bárbara Meirelles, que é a menina do açaí, que eu já comentei aqui sobre ela também, que ela me prejudicou. O Luiz Borges, que é mais focado nele, esse assunto aqui, porque E aí, ainda sobre essa pessoa aqui de cima, que eu esqueci de comentar, porque que mais uma coisa me faz entender que são pessoas, sei lá, envolvidas de alguma forma. Elas não saem de casa. Como eu digo, gente, isso aqui é o dia inteiro. Elas não saem de casa. Se eu ficar em casa 24 horas, que é quase o que eu estou sendo obrigado a fazer, porque eu estou praticamente em um cativeiro, né? É a intenção deles fazer barulho na rua, para que eu não saia, me ameaçar, vir fechar o carro em cima de mim, jogar o carro para cima de mim, um monte de gente de bicicleta vir em cima de mim, para que eu não saia de casa. Para quê? Para que eu fique aqui dentro, sendo perturbado, envenenado, e até um ponto que eu realmente tiro a minha vida. Por quê? Porque agora depende disso, né? Depende de que eu faça algo contra mim, entende? É sobre isso que eu tô falando. É só parar e pensar.